Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Canal Bets e Tips aqui na área. Outra vez, passando para deixar os palpites dessa terça-feira, dia 22 de 8. Espero que seja uma semana muito produtiva para todos nós. Terça-feira que temos uma grade curta, no entanto temos alguns jogos importantes. Temos o primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores envolvendo o Inter de Porto Alegre. Também temos o primeiro jogo das quartas de finais da Sul-Americana envolvendo o Corinthians. Também temos a última fase das qualificações para a Champions League. E para completar a grade, nós encontramos alguns jogos da Copa da Suécia. Antes do nosso resumão, queria agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui diariamente, que tira um tempinho do seu dia para conferir o nosso material. A gente faz tudo com bastante cuidado, com bastante carinho e, lógico, visando sempre os resultados. Queria agradecer também e desejar boas-vindas às pessoas novas que estão chegando. Não sei se chegaram, se caíram de paraquedas, se viram de alguma forma, se alguém falou. Mas enfim, sejam todos bem-vindos. Espero que curtem no canal, que curtam o canal. E de antemão também, caso curtam, deixa o like, deixa o follow. Isso é bastante importante para nós. Somos um canal pequeno ainda, estamos buscando crescimento. Então qualquer like, qualquer comentário, qualquer follow é bastante interessante, bastante importante para nós. No resumo do dia 20 de 8, domingão, nós deixamos 15 palpites. Nós acertamos 10 palpites, erramos 5. Desses 5 que erramos, a maioria foi no over. Duas das equipes que sempre nos entregam o over, que é o Schalke e o Frankfurt, desta vez não batemos o over e meio. O ano passado o Frankfurt foi a equipe que mais bateu o over e meio em todo o campeonato alemão. E se eu não me engano foi a maior taxa de over e meio em ligas grandes nacionais em toda a Europa. Mas nesse jogo não nos entregou. Já na Escócia, uma zebraça. Celtic está eliminado da Copa da Escócia, Copa da Liga da Escócia. Tivemos uma improvável vitória do Kilmarnock, muito improvável por sinal. Na Dinamarca um clássico pegado, tivemos chances para sair o segundo gol, acabou não saindo. E nosso último head foi no Campeonato Brasileiro da Série B. Ceará e Ponte Preta, o Ceará saiu na frente, teve chance para ampliar o placar. A Ponte conseguiu empate numa bobeira da zaga do Ceará e o Ceará não conseguiu ficar novamente à frente do placar. Dos dois bilhetes prontos que deixamos, cravamos um, o outro Celtic, essa zebra do jogo do Celtic acabou nos quebrando. Como a gente geralmente monta bilhetes com as apostas, esse desempenho de domingo foi apenas razoável, poderia ter sido melhor sim. Mas tá tudo certo, é assim mesmo, nem todo dia nós vamos gravar tudo que vem pela frente. E antes dos nossos palpites, quero deixar claro também que nossas análises não são recomendações de apostas. Nós usamos análises estatísticas, complementando um pouquinho com o feeling do futebol, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer e em cima disso a gente produz nosso material. Mas ainda assim são opiniões individuais, são opiniões pessoais. E caso vocês concordem, montem seus próprios bilhetes. Se acharem nossas análises coerentes, fiquem à vontade. E outro recadinho rápido, mas porém muito importante também. Apostem sempre com muita responsabilidade, mais 18. Não existe mágica na aposta esportiva. É um trabalho de formiguinha, ganha num dia, perde no outro. Então a gente tem que ter disciplina e gestão de banca para conseguir ter um certo lucro no final do mês. Não comprometam suas contas, aquele dinheiro que você não pode perder, porque aposta é aposta e não há garantia de nada. Então, sem mais delongas, vamos aos nossos palpites dessa terça-feira, dia 22 de 8. Iniciando a nossa grade do dia, às 13 horas, Copa da Suécia, o Katrine Holmes, sinceramente, é um time que eu nunca ouvi falar, recebe o Dagger Force. O Katrine Holmes é um time que eu não tenho na minha base de dados, e olha que a minha base de dados é bem extensa. Ele não é um time que não figura entre as 4 primeiras divisões da Suécia, ou seja, deve jogar ligas praticamente amadoras. Enfrenta o Dagger Force, que é um time de primeira divisão, ou seja, uma disparidade técnica muito grande. Por mais que o Dagger Force não esteja tão bem colocado na primeira divisão sueca, ainda assim é um desequilíbrio bem evidente. E lógico, né? Em função disso as odds estão baixas. Uma entrada de vitória simples para o Dagger Force seria apenas para compor um bilhete, mas para compor mesmo, a odd está pagando em torno de 1,15. Aqui eu vejo uma oportunidade para quem quer arriscar um pouquinho mais, de procurar uma vitória já no primeiro tempo, ou de procurar uma vitória acima de um gol de diferença, um handicap asiático. Também dá para esperar o jogo começar, esperar essa odd da vitória subir um pouquinho, até mesmo a odd da vitória no primeiro tempo, um gol no primeiro tempo, enfim. Temos algumas possibilidades. Então fiquem à vontade para montar o bilhete da maneira que vocês acharem melhor. Aqui fora vence praticamente de certeza. Às 14 horas continuamos na Copa da Suécia, mais um duelo praticamente idêntico ao duelo anterior, só que no entanto dessa vez o Berga consta na nossa base de dados, é um time que está na 4ª divisão da Suécia, enfrenta o Värnamo, que é o time que está na primeira divisão, então
Mais um duelo teoricamente bastante desequilibrado tecnicamente em relação a investimentos. E novamente nós temos um jogo com odd baixa também. O mercado claramente consegue identificar esse grande favoritismo para o time visitante. Então, para quem quer fugir dessa odd muito baixa, nós temos aquela solução que já falamos no palpite anterior, de buscar uma vitória do VAR já no primeiro tempo, ou de buscar uma vitória por mais de um gol de diferença no resultado final. São duas entradas que eu gosto bastante. Eu, particularmente, vou esperar o jogo iniciar para ver que tipo de aposta eu vou fazer. Em pré-live, fora vence praticamente de certeza também. Às 16 horas, agora sim já temos um jogo um pouco mais interessante. Qualificação, playoff final da qualificação para as últimas vagas da Champions League. O Rakow da Polônia recebe o Copenhagen da Dinamarca. É o jogo de ida, a partida de volta na Dinamarca. Aqui nós temos a tendência de um jogo equilibrado. São os dois atuais campeões de suas ligas nacionais. E seguindo o retrospecto recente das duas equipes, nós temos uma tendência para gols. Atuando em casa, o Rakow bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos. Bateu o over 2,5 em 4 dos seus últimos 5. O Copenhagen da Dinamarca vem na mesma tocada, bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos como visitante. É um time que, além de marcar gols, vem desempenhando bem fora de casa. Nas últimas 5 partidas foram 4 vitórias e um empate. Então aqui provavelmente teremos um bom jogo, um jogo equilibrado, no entanto um jogo de gols. Então, para compor um bilhete aqui nós vamos de over 1,5. Também às 16 horas e também pela qualificação para a Champions League, mais um duelo que decide uma vaga na fase de grupos da Champions League. O Rangers da Escócia recebe o PSV da Holanda. Aqui de cara já dá para ver que a tendência de um jogo para gols. São duas equipes que batem muito over em seus jogos. São duas equipes dominantes em suas ligas, que fazem bastante gols, jogam de maneira bastante ofensiva. O Rangers precisa fazer um bom resultado, visto que vai enfrentar o PSV na Holanda na partida de volta, e o PSV nessa fase é favorito. O Rangers, jogando em casa, bateu o over 2,5 em todas as últimas 5 partidas. Já o PSV, nas últimas 5 partidas fora de casa, bateu o over 2,5 em 4 delas. Não bateu apenas no clássico contra o Feyenoord, o time ganhou por 1-0. Então, por mais que a tendência de um duelo seja de equilíbrio, aqui devido às características das duas equipes, ao retrospecto recente, aqui nós vamos apostar numa partida de gols e aqui nós vamos no over 1,5. Às 19 horas, quartas de final da Libertadores da América, partida de ida na Bolívia. O Bolívar recebe o Inter de Porto Alegre. O Bolívar é um time que depende muito da atitude para avançar nas fases da competição. É um time que em cima do morro joga como um leão e embaixo joga como um gatinho. A diferença é muito grande. E os times que são acostumados a jogar no nível do mar, como os brasileiros, quando vão para lá tem muita dificuldade. Só nessa Libertadores, o Bolívar já ganhou do Palmeiras e do Atlético Paranaense em casa, que são duas equipes bastante fortes. Acabou de eliminar o Atlético Paranaense. Provavelmente o Inter vai ter bastante dificuldade. Nas últimas 10 partidas como mandante, o Bolívar ganhou as 10. O empate lá seria um excelente resultado para o Inter. Mas provavelmente para conseguir o empate, o Inter vai precisar marcar gols. O time do Bolívar dificilmente não marca em casa. Tem um ataque bastante interessante. Nos últimos 10 jogos em casa, o Bolívar tem uma média de 3,4 gols marcados. Isso é uma média muito absurda, completamente fora da curva. É um time que vai pressionar desde o início, que sabe que na partida da volta vai ter muitas dificuldades. Aqui acredito numa partida de gols, então vamos no over 1,5. E finalizando a nossa curta grade do dia, às 21h30, o Corinthians recebe o Estudiantes pela primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians eliminou na fase passada um time argentino também, o Newell's Old Boys. No entanto, o Estudiantes é o time superior ao Newell's, então o Corinthians, que já teve dificuldade com o Newell's, deve ter mais dificuldade ainda com o Estudiantes. O Corinthians nas últimas 12 partidas perdeu apenas uma, mas no entanto o desempenho do futebol não faz justificativa aos resultados que vem alcançando. O time encontra muitas dificuldades. Contra o Cruzeiro achou um gol no final, mas não jogou bem durante todo o jogo. Então é mais um jogo que o Corinthians deve ter dificuldades para fazer gols, ainda mais porque a defesa do Estudiantes é uma defesa muito sólida, muito boa. Aqui eu não acredito num duelo para muitos gols, mas ainda assim o over 1,5 me parece uma alternativa interessante. O Corinthians precisa fazer o resultado. Nos últimos 5 jogos em casa, o Corinthians bateu o over 2,5 em todos esses jogos. Tomou gol em todos os últimos 5 jogos. A defesa vem falhando bastante. Já o Estudiantes, atuando fora de casa, também bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos. Marcou gols nesses últimos 5 jogos. Então, por mais que seja um jogo que não tenham duas equipes muito ofensivas, são equipes que estão produzindo gols em seus jogos. E as odds nesse caso para o over estão bem interessantes. Daria até para fazer uma aposta simples, sem necessidade de montar um bilhete. Então aqui nós vamos arriscar um pouquinho, até pela necessidade do Corinthians de fazer o resultado. Aqui nós vamos de over 1,5.
E com esse jogo nós encerramos a nossa grade do dia. E no bilhete pronto nós temos 2 over 1,5. Um no jogo da Bolívia entre Bolívar e Internacional pela Libertadores e outro na Escócia entre Rangers e PSV pela qualificação da Champions League, pagando uma odd total de 1,62. E por hoje era isso, uma grade com poucos jogos. Eu queria agradecer a quem chegou até aqui e pedir para, caso tenha curtido, deixa o like, deixa o follow, isso nos ajuda bastante. Queria desejar uma ótima terça-feira para todos nós, para todos vocês. Para quem for fazer a aposta, boa sorte. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente para postar os palpites de quarta-feira amanhã. Então um abraço a todos, até mais, valeu!